De todos, pessoal da Prefeitura, Dias, Miro, doutor Samuel, Marco Aurélio, vereador Paulo Horácio, vereador Alex, vereador Josué. Enfim, a presença de todos, muito obrigado pela presença. Vamos dar início, então, à audiência pública da prestação de contas do município de Araucária, da Prefeitura, tanto quanto a Câmara Municipal de Araucária. Eu gostaria aí de nomear como relator desta audiência o vereador Alex Nogueira, para dar procedimento aos trabalhos também neste momento. E gostaria de pedir já para que o vereador Alex Nogueira lesse o edital de convocação desta audiência. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Edital da audiência pública número 001/2016. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca a audiência pública prevista no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizada no plenário desse Legislativo Municipal, no dia 26 de fevereiro de 2016, sexta-feira, a partir das 10 horas, com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015. Câmara Municipal de Araucária, 15 de fevereiro, Vanderlei Francisco de Oliveira, presidente. Neste momento, convido o controlador. De contas do governos estaduais, municípios e Distrito Federal, e prega sobre os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estamos aqui para a nossa prestação de contas referente a R$ 5.917,84. Despesas orçamentárias pagas, os empenhos de 2015. R$ 23.092.678,39. Aporte para o Fundo de Previdência, que são os aposentados, R$ 153.525,82. Devolução de saldo orçamentário, que foi devolvido, R$ 7.468.898,11. Despesas extra-orçamentárias, pagamentos rápidos, R$ 4.520.815,52. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2015, R$ 4.463.974,72. Disponível, R$ 845.612,61. E o Fundo de Construção da Câmara, R$ 3.618.362,11. Demonstrativo das despesas empenhadas, liquidadas e pagas até o terceiro quadrimestre. Despesas correntes empenhadas, R$ 23.501.218,96. Liquidadas, R$ 22.722.933,05. Pagas, R$ 22.693.583,39. Pessoal em cargos sociais, o Fundo de Previdência, Folha de Pagamento e INSS. R$ 19.815.663,31. E liquidadas, R$ 19.815.663,31. Pagos, R$ 19.815.663,31. Outras despesas correntes, que são vigilância, carros, diárias, empenhadas, R$ 3.685.555,65. Liquidadas, R$ 2.907.269,74. Pagas, R$ 2.877.920,08. Despesas de capital, empenhadas R$ 407 milhões
407.944,12, liquidadas R$ 399.469,12, pagas R$ 399.095. Investimento, que são os móveis e equipamentos, empenhados R$ 407.944,12, liquidadas R$ 399.469,12, pagas R$ 399.095. Total das despesas empenhadas R$ 23.909.163,08, liquidadas R$ 23.122.402,17 e pagas R$ 23.092.678,39. Despesas com pessoal, nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comparativo do terceiro quadrimestre de 2015 em relação ao terceiro quadrimestre de 2014. Limite de gasto com pessoal. Despesas com pessoal após as deduções, no terceiro quadrimestre de 14, de janeiro a dezembro de 2014. R$ 17.480.129,35. E no terceiro quadrimestre de 15, R$ 17.996.479,16, tendo uma variação de 2,95%. A receita corrente líquida, R$ 591.869.169,13. E no terceiro quadrimestre, R$ 633.752.805,62, sendo uma variação de 7,07%. Despesas com pessoal sobre a receita corrente líquida. E no terceiro quadrimestre de 2014 foi 2,95%. E no terceiro quadrimestre de 2015 foi 2,84%. Lembrando que o máximo que pode ser é 6%. Então, teve uma variação de menos 3,72%. Sendo o limite legal, né, 6%, R$ 35.512.150,15. E no terceiro quadrimestre, R$ 38.025.168,34. O limite prudencial, 5,7% da receita corrente líquida, R$ 33.742.542,64. E no terceiro quadrimestre de 2015, R$ 36.123.909,92. Sendo o limite de alerta 5,4% da receita corrente líquida. No terceiro quadrimestre de 2014, R$ 31.960.935,13. E no terceiro quadrimestre de 2015, R$ 34.222.651,50. As despesas com pessoal, no limite da Constituição Federal, o artigo 29A. O limite constitucional, o ingresso, repasse pelo Poder Executivo. Em 2014, R$ 27.158.820,84. Em 2015, R$ 31.508.741,56, tendo uma variação de 16,1%. Despesa com pessoal, R$ 18.842.944,82. Em 2015, R$ 19.815.663,31. Obrigações patronais, são os encargos. Menos R$ 2.615.346,48. No terceiro quadrimestre, R$ 2.836.707,96, tendo uma variação de 4,63%, sendo o total da despesa líquida com pessoal R$ 16.227.598,34. E no terceiro quadrimestre de 2015, R$ 16.978.955,35. O pessoal despendido,
59,75% em 2014 e no terceiro quadrimestre de 2015, 53,89%, sendo que o máximo do gasto com o pessoal é 70%, tendo uma variação de menos 9,80%. Muito obrigado. Fica aberto o espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade. Não havendo pergunta, Cabral, agradecemos aí. Muito obrigado. Quer perguntar no microfone? Fica à vontade, Valdeclei. Sentir mais à vontade. É só para perguntar ali com relação ao o orçamento da Câmara ali, que tem o que teve de interferência, que foi encaminhado para a Câmara, que daí ficou em 31, acho que era o último slide lá, né? 31, né? E o que foi, tem ali o dado do que foi devolvido, que acabou sendo não executado? Devolução de saldo orçamentário não utilizado, R$ 7.468.898,11. Tá, então o orçamento, o que foi executado ficou em 23? 23. Se chegar a fazer a conta daí do que fica ali de 23 milhões, o que ficaria daí de gasto com o pessoal da Câmara? Porque quando levado em conta os 31 milhões, fica em 59, e o limite é 70, né? E se fosse 23, ultrapassaria o limite? Não, só um instantinho, por favor, o Osni poderá esclarecer. O Daniel aqui. Bom dia a todos. Valdeclei, é com base no recebido. Não, eu sei que é comparado com o recebido, eu sei que em termos de legalidade está tudo certo, mas só para exercício, sei lá, um exercício abstrato, se fosse lá o 23, daria acima de 70? Vamos ver aqui, só um pouquinho. Se fosse repassado 23, ficaria acima de 70. Vamos ver, só um pouquinho. Quanto despesa fica acima? A pergunta do Valdeclei é bem interessante, que para fazer um cálculo, né? Ultrapassa em 800 mil, mais ou menos, a despesa com o pessoal em cima do que realmente é executado. Acho que o teu raciocínio com debate político então, hoje o que a gente interessante. De 23 milhões que é executado, 19 milhões são gastos com o pessoal. Isso, dentro dos 70, visto que os outros 7 fica dentro dos 30 que a Câmara, mesmo com esforço, não consegue gastar. Mesmo com esforço. E esses 19 milhões, daí ele está contado ali as obrigações patronais? Entra obrigações patronais, né? Porque depois é descontado para efeito do índice, né? Lembrando que esse desconto do 2.800 ali é uma instrução do Tribunal de Contas. Não tem nenhuma lei, né, em sentido formal mesmo, que deduza, mas o Tribunal permite. 2 milhões. Entendi. Então, mas se fosse considerar o bruto, seria 19. Então, seriam 23. Então, de 23, 19 é com o pessoal. Em porcentagem dá... Se você considerar o bruto ali, se não descontar, 19.815, 663,31, divididos sem a devolução lá, 23. Volta um pouquinho. 23 era 92, né? Ó. 23 era 92. 678. Ficaria em 85. Então, de tudo que a Câmara recebe, 85% ela gasta com o pagamento de 97 cargos em comissão e 67 cargos efetivos? Exatamente. De tudo do que ela executado líquido, utiliza. exatamente.
Entendi. Se você considerar aquela hipótese mais conservadora possível, né? Descontando o que foi devolvido para a prefeitura e não descontando o que o tribunal permite. Tá Então, bom? beleza, então. Obrigado, hein? Mais alguma pergunta? Sendo assim, Cabral, obrigado, tá, pela sua participação aí e a prestação da sua parte. Convido nesse momento o diretor-geral da Secretaria Municipal de Finanças, Luiz Carlos Cruz Moreira, para a prestação de conta do Executivo. Para deputado federal e para vereador sempre na outra eleição, 6 meses antes da eleição. Só que a distribuição do fundo partidário, do dinheiro e do tempo de televisão não é baseada no resultado dessa transferência, é baseado na... Bom dia a todos, senhores vereadores, todos os participantes. Deputado federal, por exemplo, Então, ele ainda mantém o tempo de televisão para essa eleição e o tempo e o dinheiro, que isso vincula na época da eleição. a audiência pública em demonstração e avaliação dos cumprimentos das metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2015, conforme o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 101 de Responsabilidade Fiscal. Cumprimento dos prazos, então, a publicação foi feita no Diário Oficial do Município, relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre de 2015, relatório resumido de execução orçamentária do sexto bimestre de 2015, envio legislativo e através do ofício número 126, de 24 de fevereiro de 2016. Ok? O resultado da execução orçamentária, o terceiro quadrimestre de 2016, ali está 2015, mas 2016, perdão, 2015, arrecadação 810.209.749,69. Despesas realizadas no período, valor empenhado 688.748.295,36. Despesa liquidada no período 658.524.201,62. Interferências realizadas 105.801.859,58. Restos a pagar aí pagos no decorrer do ano 39.365.054,96. Restos a pagar pagos do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015. As receitas, a arrecadação aí em comparação aos quadrimestres, a receita total 778.775.482,26, de uma previsão de 854.977.341,61. Então, foi arrecadado 91,08% do previsto. Receitas correntes, 744.237.797,15, numa previsão de 734.104.313,93. Um valor arrecadado aí de 101,38%, um pouquinho acima do que nós estávamos prevendo. Receita de capital, 34.537.685,11, de uma previsão de 120.873.027,68. Arrecadado 28,57% do previsto no ano. Receitas intraorçamentárias, 31.434.267,43, previsão de 37.924.272,70. Então, arrecadamos 82,89% do previsto. Aí as receitas divididas entre receita tributária corrente e outras receitas. Então, a receita tributária 94.618.178,99 contra 97.110.950,07 do acumulado até o terceiro quadrimestre de 2014. Então, uma queda aí na arrecadação tributária de 2,57% no total do ano. Transferências correntes, 482.735.431,25. De um comparativo do mesmo quadrimestre do 2014, 446.520.634,68. Então, um acréscimo de 8,11%. Outras receitas correntes, 8.407.983,46, de um total arrecadado no mesmo quadrimestre do ano anterior de 8.645.846,23. Então, decréscimo aí de 2,75%.
Aí as receitas correntes separadas pelos principais repasses e tributos controlados pelo município. Então, terceiro quadrimestre de 2015, valor de ICMS 304.624.829,82, contra 286.407.768,92. Esses valores são já líquidos, descontados os valores repassados ao fundo do Fundeb. Então, deu um acréscimo aí entre o ano de 2014 para 2015 de 6,36. O FPM, 37.588.844,06 contra 35.426.819,56, um acréscimo de 6,10%. O ISS, 43.184.354,21 contra 49.487.358,12. Então, um decréscimo aí, uma perda de arrecadação de 12,74% no acumulado do ano. O IPTU de 9.155.839,12 contra 8.855.863,91. Então, um crescimento de 3,39% no IPTU. O Fundeb, o que retorna para nós do fundo, 69.622.270,88 contra 64.150.963,24. Um acréscimo aí de 8,53%. As receitas separadas por operação de crédito e alienação de bens. Então, receita de operações de crédito, 29.105.909 contra 18.042.845,47. Então, um acréscimo, um incremento de 61,31% nas operações de créditos comparados ao mesmo período de 2014. Alienação de bens não houve. Transferências de capitais, 3.118.364,07 contra 2.702.781,67, um acréscimo de 15,37% em comparativo a 2014. Então, as transferências intercorrentes, o valor transferido à Câmara Municipal. Então, primeiro quadrimestre, 10.630.333,32. Segundo quadrimestre, 10.630.333,32. Setembro, 2.657.583,33. Outubro, 2.657.583,33. Novembro, 2.466.454,13. E no último mês, 2.466.454,13, totalizando 31.508.741,56. A CMTC, 14 milhões no primeiro quadrimestre do ano de 2015, 14 milhões e 100 mil. Segundo quadrimestre, 15 milhões. No mês de setembro, 5 milhões. Mês de outubro, 2 milhões. Novembro, 3 milhões. Dezembro, 4 milhões e 400 mil. Totalizando 43 milhões e 500 mil. A Coab, 926.894,67 no primeiro quadrimestre. O segundo quadrimestre, 912.101,25. O mês de setembro, 200.943,53. Outubro, 192.540,20. Novembro, 191.104,29. Dezembro, 202.090,59, a um total de 2.625.674,53. Codar, primeiro quadrimestre, 700 mil, segundo quadrimestre, 710 mil, o mês de setembro, novo repasse, o mês de outubro, 210 mil, novembro, 100 mil, no mês de dezembro, 180 mil, totalizando 1.900.000. Fundo de Previdência Municipal de Araucária, a partir dos inativos. Primeiro quadrimestre, 7.148.073,71. Segundo quadrimestre, 8.362.001,53. Setembro, 1.972.629,67. Outubro, 1.984.130,92. Mês de novembro, 222,05. Dezembro, 2.291.824,46,
totalizando, no final do exercício, R$ 24.759.882,34. A taxa de administração do Fundo de Previdência Municipal de Araucária, no primeiro quadrimestre, R$ 411.153,06. Segundo quadrimestre, R$ 548.204,05. Mês de setembro, R$ 137,051,01. Mês de outubro, R$ 137,051,01. Mês de novembro, R$ 137,051,01. Mês de dezembro, R$ 137,051,01. Totalizando R$ 1.507.561,15. Aí o gasto com o pessoal, sempre considerando os 12 últimos meses, do mês de setembro de 2014 a agosto de 2015. Aí o gasto com o pessoal do terceiro quadrimestre, o índice 52,71%. A receita corrente líquida no período 633.752.805,62. O gasto com o pessoal 334.068.647,05. Os limites legais e constitucionais, o resultado primário, a meta do resultado primário anual, negativo 136.183.425. O resultado primário do terceiro quadrimestre de 2015, 41.830.596,32. Resultado nominal, a meta do resultado nominal anual, 15.515.570,38. O resultado nominal do terceiro quadrimestre, 24.858.193,26. Os limites constitucionais aí de aplicação em saúde e educação. Aplicação de recursos em ações e serviços de saúde, 21,80, no valor total aplicado de 116.339.302,50. O limite constitucional é 15% para a saúde, o mínimo, né? Aplicação de recursos em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, percentual de 32,37% da arrecadação do município, valor aplicado, R$ 177.055.835,07. Seria isso. Fica aberto a perguntas. Pode crer, o microfone é teu. Dependendo do quadro aí de 2015, qual o cenário aí previsto para 2016 aí? Então, vereador, essa pergunta é importantíssima. O cenário de 2016, de uma maneira geral, ele é bem desfavorável, continua desfavorável. Nós estamos investindo em algumas ações para tentar equilibrar a questão do nosso orçamento e tanto da nossa arrecadação, principalmente. Mas ele continua desfavorável. A questão da Operação Lava Jato, como a gente já tinha falado na última audiência pública, a Petrobras continua com a grande maioria dos contratos de prestação de serviço deles ainda contingenciados, certo? Então, a Petrobras ele só está utilizando os serviços essenciais para o funcionamento da refinaria. Então, nós tivemos aquela queda que nós citamos no último quadrimestre, que a Petrobras, em média, em 2014, arrecadava 1 milhão e caiu para 300 mil, então ainda não se equalizou. Deu uma melhoradinha, a gente está arrecadando aí na faixa de próximo de 500 mil ao mês, referente ao que a refinaria recebe de serviços e retém o imposto e paga para o município, mas ela ainda não é o suficiente para conseguir equalizar as finanças do município. Nós tivemos um problema gravíssimo nos últimos períodos, que todos os nossos contratos de prestação de serviços eles aumentaram muito mais do que a arrecadação conseguiu crescer. Então, se nós observarmos ali, por exemplo, o ICMS, que é o principal tributo que o município recebe através do Estado, nós tivemos um crescimento de 6,36%. E se nós observarmos aí os nossos contratos de prestação de serviço, aí, no mínimo, quando eles tiverem que ser renovados, a gente está pagando aí na casa de 12%, que é a inflação de Curitiba e região metropolitana. Então, isso é mais um complicador. Além disso, nós temos a questão do gasto com o pessoal, né, que é complicado a gente conseguir trabalhar essa redução de custo com o pessoal, e nós temos que fazer o repasse, né,
da reposição salarial do ano passado foi na casa de 8 e pouquinho. Então, acima de todos os tributos, os principais tributos. Exceto ali o Fundeb, que cresceu 8%, todos cresceram a menor, e a folha de pagamento cresceu a maior. Então, isso que acaba traduzindo na dificuldade que a Secretaria de Finanças tem para conseguir honrar com os compromissos assumidos pelo município. E tem uma situação, não sei se foi ventilado ou não, que eu levei até um susto com esse dado outro dia. Eu participei de uma palestra que estava, não consigo nem falar o nome dele direito, o procurador federal, lá, o Dalagnol, lá na OAB, depois, num outro momento, e eu acabei conseguindo fazer uma pergunta. Qual que é o raciocínio? A Lava Jato, digamos, identificou tantos bilhões aí de desvio. E aqui a nossa unidade também, a unidade da Petrobras. Então, no balanço da Petrobras, está apontado grande parte dos recursos desviados foi nas obras de ampliação aqui da Petrobras. E a pergunta que eu fiz na época foi porque é o seguinte, o valor pago da corrupção, ele é o resultado do valor faturado. Em cima do valor faturado teve a tributação. E essa tributação, digamos, foi um dinheiro lavado pelo próprio governo. E a resposta do Dalagnol, ele, na época, isso foi em final do ano, ele falou, não, com certeza vai transformar parte desse recurso em crédito tributário. E agora foi anunciado esses dias, a Petrobras anunciou a questão de uns 10 ou 15 dias, a Receita Federal, aliás, anunciando um valor gigantesco em crédito tributário. Por quê? Porque esse valor tem dentro do valor da corrupção está o valor da tributação da corrupção, que o governo não pode simplesmente ficar com esse dinheiro. Então vai gerar um crédito tributário gigantesco aí no mercado para os fornecedores da Petrobras, né? Isso aí a médio e longo prazo vai refletir aqui com certeza, porque vai resultar talvez na prestação de serviço, na execução de contratos, e onde vai ser feita uma compensação aí do crédito tributário ainda. Então, um cenário bem desfavorável aí, até desses contratos aí na sequência de prestação de serviço. Eu não sei se chegou a ter um raciocínio aqui na prefeitura com relação a isso, porque em cima do IS também tem essa questão do crédito, eu não sei se tem uma decisão judicial, alguma coisa a respeito. Prefeito, perfeito, vereador. Essa raciocínio do senhor a gente já teve lá na Secretaria de Finanças, junto com a equipe de fiscalização, e isso é uma preocupação muito, muito iminente dentro da Secretaria de Finanças, porque, como você mesmo disse, a corrupção ela acaba sendo registrada no faturamento de todos os consórcios. Na época que nós fizemos as fiscalizações dos consórcios, nós conferimos apenas o que estava legalmente ali registrado e faturado, certo? Então, se hoje a Petrobras conseguir comprovar que naquele contrato específico ele foi superfaturado, ela tem o direito, ela ainda não se pronunciou oficialmente ao município, mas ela tem o direito de pedir uma revisão e de solicitar esse indébito aí referente ao ISS. Oficialmente, nós não recebemos nada ainda da Petrobras, nós acompanhamos aí na mídia, ainda não saiu referente aos municípios nada específico referente a indébitos dessa natureza, mas olhando isso tecnicamente e legalmente, eles teriam direito a essa restituição. E daí nós estamos falando aí na casa, nós arrecadamos ao total desses próximo de 400 milhões que nós recebemos no período das obras, desses 400 milhões, aproximadamente os 300 milhões eram provenientes dessa ampliação. Próximo, talvez 250, 300 milhões, a gente não fez cálculo ainda. Então, em cima disso, o percentual que for se identificado que é proveniente dessa corrupção, há uma possibilidade de a gente receber um pedido de indébito. Com certeza o município vai ter que tentar se resguardar quanto a isso, né? E até porque nós não teríamos caixa hoje para devolver esse dinheiro. Porque esse dinheiro, na época, ele foi recebido e foi aplicado, né? Ele não foi guardado, não foi feito nenhum tipo de fundo, como realmente deveria ter sido feito, aplicado em serviços, né? Se tiver um petição de indébito aí de 5% desse valor, já é uma bordoada, né? Já é quase o que nós arrecadamos aí no período, né, no quadrimestre.
Obrigado. Só uma... O Brasil é um país engraçado mesmo aqui. Você vê que a descoberta da corrupção está quebrando a Araucária, né? Mas a minha dúvida ali falando dessa questão do crédito tributário, tem prazo para o cara requerer isso, por exemplo? Tem. O CTN, que é o nosso Código Tributário Nacional, ele diz que, no caso, o pagador do tributo, ele tem 5 anos a partir da homologação desse tributo, ou seja, ele homologou a partir do momento que ele pagou, ele tem 5 anos para reaver esse crédito tributário. Então, ainda temos alguma coisa que estaria tem que dentro torcer para que a corrupção seja... se prolongue e que isso não aconteça. Que esqueçam do crédito tributário aqui no município. Hein? Não, mas uma outra pergunta que eu tinha, olhando esse cenário aqui, ICMS, FPM, ISS, IPTU e Fundeb, dessas receitas todas, ISS e IPTU são de competência municipal, as outras são de transferências. ISS e IPTU, né? ITBI também, que não está ali, né? Eu quis dizer ISS e IPTU, Isso. não sei qual que eu falei, mas eram esses dois. Mas o que a gente vê nesse quadro é que, por mais que o cenário esteja ruim, o dever de casa a gente não faz, porque, querendo ou não querendo, o ICMS cresceu ainda 6, o FEB 6, mas o ICS, que é algo nosso, caiu 12. E o IPTU cresceu só 3, sendo que desses 8, pelo que uns 3 milhões desses 8 é o que a Petrobras paga de IPTU, né? É 1.700.000 que ela paga de IPTU hoje. Só 1.700.000? 1.700.000, exatamente. Então, a gente então, aparentemente, não repercutiu muito a questão da nota fiscal eletrônica, a questão do próprio IPTU, aí não tem o dado de ITBI para a gente ver o que cresceu, o que não cresceu. Por que essas receitas não crescem? Já fizeram algum diagnóstico disso? O que acontece? Com certeza, Valdeclei. Vamos começar a falar pelo ISS, que é o imposto, basicamente, o mais importante dos tributos municipais. A questão do ISS ela está diretamente ligada ao volume de prestação de serviço que acontece no município. Então, se a gente isolar o valor que nós conseguimos incrementar com a aplicação da nota fiscal, ele acaba sendo totalmente ocultado por essa queda de arrecadação da Petrobras. Porque a Petrobras, como a gente falou, 700 mil mensal que ela teve a queda a partir do momento da Lava Jato, ela foi computado apenas o que ela reteu de serviços, mas nós temos os serviços que são periféricos, ou seja, as empresas do município de Araucária que prestam serviço para a Petrobras que também deixaram de arrecadar. Ou seja, né, quem tem empresa em Araucária e presta serviço para a Petrobras, paga o imposto direto ao município. E essa fatia ela também deixou de prestar o serviço para a Petrobras, e isso também repercutiu diretamente no ISS. Então, talvez se a gente não tivesse feito essas medidas de fiscalização e de implantação da nota fiscal, essa queda teria passado de 30%. Então, é algo que realmente, por mais que a gente gostasse e quisesse trabalhar, tem alguns tipos de tributos que, mesmo que você trabalhe forte essa parte de fiscalização, a economia é extremamente diretamente ligado à questão do valor arrecadado, né? Ou seja, se as empresas dos nossos municípios elas vão mal, a arrecadação vai mal também. O caso do IPTU é um caso mais atípico, que é um imposto bem complicado, que é um imposto que vai direto para o cidadão, para a pessoa física, né? Nós temos agora aprovado já um projeto de financiamento do BNDES, que é o PEMAT, que vai fazer um recadastramento de todas as construções, todas as edificações do município e terrenos. Já está uma parte desse programa, a gente já conseguiu fazer contratação, né, que seriam a parte dos veículos de fiscalização, a parte de equipamentos, e agora o próximo é licenciar o recadastramento. Então, esse recadastramento está previsto recadastrar 43 mil unidades do IPTU. E com esse recadastramento, com certeza, a gente vai conseguir ter um acréscimo bem importante no IPTU para o ano que vem, né? Só que toda a verba que vem do BNDES ela é uma verba bastante burocrática para a gente conseguir receber. Esse processo ele foi iniciado lá em 2013, né? Daí o BNDES demorou quase um ano para fazer as primeiras aprovações, aí depois de homologado ainda tem a concessão, e efetivamente nós conseguimos assinar o contrato desse PEMAT
no mês de agosto do ano passado. Então, era impossível a gente conseguir contratar a empresa para fazer recadastramento, o sistema de recadastramento, a foto aérea que era necessário nesse período para conseguir atualizar para esse ano. Então, nós fizemos um serviço paliativo, até o Dr. Sidney nos autorizou a gente fazer um recadastramento da área industrial ali, era um trabalho que a gente conseguiu fazer com a equipe própria nossa, com fotos cedidas ali tanto pelo Paraná Cidades quanto pelo próprio Google. E nós fizemos um recadastramento, os nossos fiscais estiveram em loco, e nós conseguimos recadastrar aí em torno de 150 mil metros quadrados de construções irregulares. Então, isso tudo dentro da área industrial. Infelizmente, com a mão de obra nossa, não haveria possibilidade de a gente fazer o recadastramento de toda a cidade como a gente gostaria. A intenção agora é, com o projeto PEMAT, nós vamos recadastrar todas as unidades, mesmo as que a gente recadastrou esse ano, vamos repassar, porque vai ter uma característica também de recadastramento não só da parte tributária, mas da parte econômica também de todos esses estabelecimentos. E, se houver a possibilidade, a gente pretende, aí, no mínimo, conseguir dobrar esse valor do IPTU agora para o ano de 2017. Então, agora, depende, na verdade, é só o BNDES liberar a verba para a gente conseguir fazer essa contratação. E esse custo para o município do recadastramento, ele está na casa de R$3 milhões com as fotos aéreas, 1.700.000 da parte da equipe de loco e mais 1 milhão e pouco de voo, de geoprocessamento, de sistema. Então, o município vai investir a ordem de 3.800.000 com material, equipamentos e serviços. E no primeiro ano, a gente já pretende recuperar esses 3.800.000 e ainda sobra um pouquinho para compor o nosso caixa. Então, realmente, a questão do IPTU é algo que gostaríamos de ter feito um serviço mais amplo e mais efetivo no ano passado, mas o que conseguimos fazer é apenas uma parte dele. Ok? Só para fazer um comentário aqui, outro dia, até aproveitando que o Valdir Clay comentou, é importante ressaltar, até outro dia me mandaram no WhatsApp o discurso da ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, quando ela assumiu, e ela foi no parlamento dar o discurso dela, isso anos 80. E ela chamou a atenção no discurso que o dinheiro do imposto, o dinheiro público, ele não existe. É o dinheiro do bolso de cada um. Então, quando o governo vai e aumenta o imposto, ele tira dinheiro do bolso do trabalhador, da família. E o dinheiro não some, o dinheiro muda de mão só, né? Então, quando o ICMS representa o aumento, é porque teve aumento do tributo, né? O governo Álvaro Dias, do Beto Richa, até que está salvando aí vários municípios, mas você pegar o quadro do ICMS do Paraná, mais de 80% dos itens teve mais de 50% de aumento de imposto. E quando você tira dinheiro do bolso, o resultado imediato foi o serviço, né? Foi na primeira vez da história do país que no exercício 2015 e a previsão para 2016 que caiu o serviço, porque o cidadão diminuiu a renda dele e ele deixa de prestar o serviço. Então, eu acho que nesse cálculo o ICMS aumenta, tira dinheiro da família, a família gasta menos com serviço e recuperou pela nota fiscal eletrônica. Mas eu vejo assim que o município, eu acho que o Valdir Clay está certo quando ele fala que a lição de casa não é feita. Eu iria um pouco mais fundo, porque você tem alguns vetores de crescimento que a burocracia ou que a letargia, eu não diria a má fé, mas a falta de fé, às vezes, também afeta. Por exemplo, construção civil. Eu tenho acompanhado na prefeitura, isso já vai fazer aniversário mais de uma vez, a questão da regulamentação de uma coisa simples, a outorga do quarto pavimento, por exemplo, da possibilidade da outorga do potencial construtivo. Quer dizer, não é uma questão filosófica ou acadêmica de você ficar discutindo se você vai fazer a outorga ou não da possibilidade da venda do potencial construtivo. Você conseguir agilizar isso, você vai estar fomentando a economia. Há inúmeras construtoras, como eu disse, o dinheiro ele deixa de circular, mas continua existindo, que não investem no município porque o município tem limitação e tem um projeto de lei que já passou no Conselho Municipal do Plano Diretor, já foi na comissão e não vem para a Câmara. Uma coisa simples, que é
definir que as principais cidades, desde o Estatuto da Cidade, já tem a previsão de fazer a questão da outorga do potencial construtivo. Então, existem vários elementos que o município podia fazer uma força-tarefa, algum exercício, de imaginar onde que pode ter um vetor do crescimento. E a construção civil, a gente sabe, é onde mais emprega, e depois da nossa atualização aí do ISS da construção civil, é uma injeção de dinheiro na administração pública direta, né, que é dentro da construção civil. Então, acho que esses outros exercícios, a gente sempre ficou correndo, e eu acho que está certo. O IPTU de Araucária, em modos comparativos, chega a ser ridículo quando você compara com Praia de Leste, ou com Matinhos, ou com uma outra cidade do litoral, que depende, essa é uma das principais receitas, mas, de novo, a gente está falando de aumentar, né, de aumentar a alíquota, de tirar mais dinheiro. Você aumenta o IPTU, você vai diminuir o ISS, é uma corda isso, não tem como. Agora, a gente tem que... Eu acho que esses projetos que a Prefeitura tem, a Secretaria de Finanças já evoluiu muito nessa gestão, que a gente acompanhou desde a primeira audiência, com relação à tributação, mas vai chegar um momento que não tem mais mágica, né? Não tem mais mágica. Você não vai poder começar a cobrar ISS a 10%, né? Você já chegou na alíquota, em vários, nós até discutindo já outros casos aí de excesso de arrecadação do município em algumas áreas, mas essa questão do vetor do crescimento, eu acho que a Araucária precisa dar um passo aí em 2016, acelerar essa legislação com relação à mudança, alteração do plano diretor, né, que já era para ter sido feito, e nós sairmos do mundo, com todo respeito aos colegas da Prefeitura e outros, sair da discussão acadêmica, né? Nós não estamos numa discussão de doutorado da Universidade Federal, e nós vamos ter que partir para uma discussão de como resolver, de como fazer um vetor de crescimento na cidade. Perfeito. Bem lembrado, vereador. Referente à questão da construção civil, hoje, dentro da Secretaria de Finanças, o tributo da construção civil é um dos tributos que é melhor fiscalizado. Nós fizemos uma alteração agora também em 2013, da maneira que a gente vinha fazendo a fiscalização do ISS construção civil. Até essa lei que nós conseguimos aprovar, a construção civil a gente fiscalizava igual como uma empresa normal. Então, a nossa poder de fiscalização é bem pequeno, de acordo com a demanda. Com essa mudança, hoje, todos os projetos, antes de ter o CVCO aprovado, eles têm que passar pela fiscalização, e, nesse momento, ele é feito o levantamento de todo o ISS que foi gerado na construção civil. Então, mesmo que a empresa trabalhe com mão de obra irregular, ou trabalhe sem pegar nota, ela vai ser taxada, vai ser tributada pela tabela do Sinduscom, que é com base no CUB da construção civil. Então, hoje, as construções regulares, todas elas, a gente garante que elas têm o recolhimento do ISS. Então, é um tributo importante. Nós fizemos um levantamento aí no último ano de 2014 e até onde de 2015, nós tínhamos arrecadado mais de R$2 milhões no ano, só com essa parte da construção civil. Então, foi algo que melhorou. Então, você vê, você imagina se a gente já consegue acelerar essa discussão técnica dentro da Prefeitura. Porque, eu imagino assim, Valdeclei, só já lhe passo a palavra, se o município tem a previsão, desde o Estatuto da Cidade, para regulamentar a matéria. O município, lá em 2007, 2008, cria o nosso plano diretor. Tramitam as leis de regulamentação. Então, é possível visualizar que essa questão do potencial construtivo vai vir um dia, vai acontecer. Então, se vai acontecer um dia, não tem nada no mundo que você possa fazer amanhã que você não possa fazer hoje, de maneira prática, do ponto de vista legal. A gente aqui cansou de aprovar projetos em 8 dias, 10 dias, talvez menos um pouco, e a questão é simples. Chama para discutir, vamos adiantar, chama a comissão lá na Prefeitura, a comissão da Câmara, vamos adiantar a discussão, antes de vir para cá, para chegar na Câmara e conseguir aprovar. Nós estamos falando de milhões e milhões de reais que construtoras, que vão poder, vai em 2018, vai poder, qual a diferença de 2018, se a crise está agora, né? Podia ser agora. Só 2 perguntas rapidinho para não fazer mais. A hora que você voltar, se pudesse voltar ali aquele quadro que fala das interferências. Então, tem esse quadro das interferências, então, que a gente fechou ali a CMTC em 43 milhões e 500 mil. Essa é a interferência. Você tem o dado aí do que é a arrecadação própria da CMTC?
Hoje, Clay, eu não tenho ela separado, mas aqui dentro da arrecadação... Mas deve ser quase 100%, né? Nós temos aqui a receita intra-orçamentária, esses 31 milhões, praticamente, é quase todo da CMTC. Eu posso conseguir para você o dado específico. Como é que é a previsão do terceiro? Não, a previsão que nós tínhamos para arrecadar de 37 milhões 924.272,70 no exercício 2015. Nós arrecadamos efetivamente 31 milhões 434.267,43. Tá, então a interferência da prefeitura na CMTC é... Essa é a interferência, mais das... Mas como foi 43 milhões, e digamos que seja 30 milhões... Aí, uns 75, mais ou menos. 75% da CMTC é bancada com recurso do Tesouro Municipal. Não daria tudo isso, porque o total que a CMTC gasta foram 43 com 31, vai dar 70 e... 74 vai dar uns 60%. Vai dar uns 60%, 65% é a prefeitura que subsidia o transporte coletivo. Isso mesmo com os aumentos da passagem e tudo mais. Não tinha sido estabelecido um teto para 2015 de que, se não me engano, eram 37 milhões que seriam enviados para a CMTC? O orçamento original da CMTC era 40 milhões, só que ele foi suplementado no último quadrimestre em mais 6 milhões, e desses 6 milhões foram repassados 3 milhões e meio. Se por causa o que houve aumento, que não estava previsto, o repasse para a Comec dos 400 mil mensal da integração, da recuperação da integração. A partir Isso deu da quase Comec, 3 milhões aí do segundo semestre para cá. Exatamente. Tá, e uma última pergunta. Falando em cenário, a gente tem ali a receita corrente líquida e o que foi gasto com o pessoal, que ficou em 52,71. Vocês já têm perspectiva, já fizeram de quanto é que vai fechar em abril, considerando que em dezembro, acho que foram chamados lá 99 profissionais de educação, depois foram chamados mais um monte de pessoal de assistência social, está sendo feito concurso agora para educador e auxiliar, e tem mais 112 atendentes aí do PSS. Já foi feito aí um levantamento, aproveitar que o secretário de Recursos Humanos está aí, se ele, de repente, tem melhor essa informação, de gestão de pessoas, desculpa. E para ver quanto é que vai fechar em abril, se vai ficar nessa casa, se a gente vai estourar os 54 e como é que está sendo lidado com isso? Doutor Rodrigo, acho que seria interessante o senhor responder parte, pelo menos, dessa pergunta. Isso, mas a questão... Se o doutor puder responder lá no microfone para a gente, por questão de gravação. Para a contratação, sempre é feito os impactos orçamentário e financeiro. E quanto ao índice, é apurado pelo Finanças. Eu não tenho de memória esses valores, mas foram calculados sim. É importante, Valdicler, citar esse caso, que essas contratações, elas foram contratações por determinações judiciais, tendo em vista aquele TAC que o município assinou agora no último quadrimestre do ano passado, e com certeza para nós, no município de modo geral, vai impactar bastante. Nós não fizemos ainda as prévias com uma certa margem de segurança, porque nós precisamos saber ainda dos PSS quantos a gente vai conseguir contratar, né, e do concurso público também, que está sendo agora estabelecido, e que deve também entrar mais alguns servidores aí da assistência social, que também vão englobar esse pacote. Mas a situação realmente ela já está, conhecimento do governo, e nós vamos ter que tomar medidas em outras partes, digamos, da nossa folha de pagamento, para conseguir reduzir o custo para conseguir pagar esses novos servidores. Tem um número grande de servidores que se aposentaram também nesse primeiro quadrimestre. O pedido foi razoável, aí, pelo que a gente viu. Vai dar uma compensada, mas mesmo assim, como dizia a antiga propaganda do HM, o mar não está para peixe. Um detalhe importante também, não sei se é do conhecimento de todos, mas esses servidores mais antigos que estão se aposentando, o município ele arca com um percentual da aposentadoria do período de 89 ao ano 2000.
Então, esse valor ele acaba não saindo da folha de pagamento nossa. Então, o desembolso financeiro acontece no percentual. Então, os mais antigos que trabalharam todo o tempo, grande parte do salário deles é pago ainda pelo município, mesmo após aposentado, né? Mais alguma pergunta? Só agradecer, né? Obrigado, Vanderlei, Alex, pela não participo da comissão, mas a gente sempre está aí, né? Vereador é para poder ajudar aí. E registrar, né, a visita aí dos secretários, diretor do Marco, presente, doutor Rodrigo, também aí visitando a Câmara, registrar o nosso particular amigo, o Dias, Alvacir Dias, né, Dias? Quantos anos aí colaborador do município na área. E, inclusive, quando eu fazia a pergunta, eu olhava para o Dias e para o Pedro aqui, para ver se estava certa a minha pergunta, eles balançavam a cabeça aqui, né? Então, o Sidney também, eu agradecer, né, Sidney, a presença. E registrar o Pedro, né, Pedro Miranda, de volta ao município. Aí, Pedro, boa sorte no trabalho, na controladoria. Parte dos cabelos brancos do Pedro foram adquiridos aqui no município, nos anos que ele trabalhou na cidade. Obrigado. Bom, sendo assim, a gente, no dia a dia, até nós temos, sempre procura conversar bastante até com o Dr. Sidney, o Rodrigo, para a gente acompanhar, porque há uma preocupação muito grande quando as pessoas falam de vir para a Câmara apenas a prestação de conta. A prestação de conta vem aqui, mas a preocupação é diária, porque muitas vezes as pessoas só estão preocupadas com uma folha. Será que o mês que vem vai poder fazer a folha de pagamento? Será que todo mundo vai receber seu salário em dia? Basicamente, a pergunta principal que tem é isso. As pessoas esquecem que no município nós temos que se preocupar com a educação, com a saúde, com o futuro de uma cidade e de um povo. Então, nós temos muito mais do que isso. O Dr. Sidney sabe disso, de vez em quando eu estou lá, né, preocupado em saber junto lá. Então, vejo a todos vocês, a maneira que vocês estão no dia a dia, para tentando sempre achar um espaço para que o município não para, porque é preocupante se você vê a real situação e você não tentar colocar em prática e achar uma porta aberta para que realmente venha a suprir algumas necessidades que aparecem no dia a dia. Se você colocar na cabeça assim, vamos parar aqui, você acha que vai explodir. Então é muito preocupante. Nós temos que pensar para frente, então, para que a gente... E todos têm que participar, porque não é só folha que nós vivemos no município. São pessoas que dependem, são educação, saúde, segurança, de todos os pontos do município. Então, há que todos têm que participar. E com isso também a própria comunidade, a própria população. Temos que buscar os espaços, muitas vezes dói na pele, dói na própria carne, melhor dizendo, mas há momentos que tem que ser cortado algo para que não sofra todos numa pior situação ainda. Então, até para que encerrasse, eu gostaria, de repente, fizesse algumas considerações finais, pode ficar à vontade para que possamos encerrar. É verdade, vereador, o que o senhor falou, também concordo, tem total razão. Acho importantíssimo o município atentar-se à obrigação do município, que é a prestação de serviço ao cidadão, né? Então, é uma preocupação muito grande do governo, principalmente do Finanças, porque, afinal de contas, todos esses problemas acabam estourando conosco lá, né? Então, nós também estamos muito preocupados em prestar esse serviço de melhor qualidade para o cidadão e evitar que estoure tudo no nosso fornecedor também, que hoje o nosso fornecedor está sendo penalizado, está com os pagamentos atrasados, e é algo que a gente tem um certo receio, né, porque a qualidade da prestação sempre vai diminuir quando o fornecedor está com um pagamento atrasado. A conversa que você escuta no dia a dia é muito simples. A preocupação, mais uma vez volto a repetir, do pagamento pessoal. Então, a solução é cortar cargo comissionado. Parece que é só isso. As pessoas não se preocupam que tem empresa que presta o serviço para suas comunidades e que tem muito mais opções para fazer no município.
mas muitas vezes estamos preocupados apenas com o que está direcionado ao vizinho. Nós não queremos que a frente da nossa casa fique ruim. Bom, sendo assim, vamos encerrando esta audiência pública, já deixando comunicado que a próxima ficou data a definir para o mês de maio. Mais uma vez, vereador Paulo Horácio, vereador Alex, obrigado pela presença de todos aí, em nome do Dr. Ciro, agradeço a presença de todos, Marco, enfim, todos vocês, tenham um bom dia. Seria só de convidar segunda-feira a sessão da Câmara, receber informação, vai ser votado um projeto de lei que foi discutido aqui na casa, de minha autoria, que trata da questão dos bancos preferenciais para o transporte público do município de Araucária. Então, segunda-feira, né, Vanderlei, vai para votação. Todos convidados.